Então, eu tinha cerca de 29 anos, quando eu vivi essa experiência. Minha segunda filha era um bebê de 6 meses. Eu tive uma crise de vesícula, né? Passei 4 dias correndo de hospital em hospital, sem identificarem exatamente o que era, até que já no quinto dia, depois de muitas dores, veio então a necessidade de fazer uma cirurgia de urgência. Eu fui para um hospital, não tinha vaga, me encaminharam para um outro hospital, e nesse hospital é que eu vivi essa experiência. E como é que foi isso, né? Eu tive, de fato, uma parada cardiorrespiratória, e nesse momento é que eu saí do meu corpo, eu me vi como se eu estivesse assim no teto, né, da sala do centro cirúrgico, e eu observava toda aquela equipe que estava ali naquele centro cirúrgico. Então, é assim, eu vi o anestesista, eu vi o médico, os instrumentadores, os enfermeiros, eu via toda a equipe fazendo um esforço de ressuscitar, né, de me ressuscitar. Então, eu lembro que me deram injeção, eu lembro que fizeram massagem cardíaca, eu lembro que eu tomei choque, né, aqueles antigos ainda que dava para poder, né, a pessoa ressuscitar. Então, eu vivi todo esse processo. E nisso que eu estava me vendo naquela maca do centro cirúrgico, se abriu, né, quase que ao meu lado, assim, um túnel com um feixe de luz muito bonito. E o convite para que eu entrasse ali naquele túnel, eu só via luz, muita, muita, muita luz, e eu enxergava um pouquinho o que era do outro lado. Um lugar bonito, com flores, com muita, assim, com muita energia boa. E aí aquilo foram, assim, fração de segundos, foi um tempo muito curto. Só que nesse processo de eu entrar nesse túnel, é como se eu estivesse me despedindo do meu corpo, e eu olhava para trás, eu me via naquela maca do centro cirúrgico, e ao mesmo tempo uma vontade de seguir por esse túnel de luz. Só que quando eu estava no meio desse túnel, eu disse, mas minha Nossa Senhora, né? E aí vem a influência muito forte, porque até então eu diria assim, eu era essencialmente católica, então me veio a imagem de Nossa Senhora, e eu dizia para ela, eu disse, mas minha mãe, eu tenho um bebê de 6 meses, eu não posso ir agora, né? E isso foi, eu acho que foi a senha para que eu pudesse retornar ao meu corpo. É como se tivesse ali negociado, né, entre aspas, alguma possibilidade de voltar para essa vida em função do meu bebê, né, de 6 meses. E esse foi um processo muito rápido, e eu rapidamente voltei para o meu corpo de uma forma muito abrupta. E isso, no dia seguinte, eu senti muitas dores no meu corpo inteiro. Só que eu demorei, assim, anos depois para entender o que tinha acontecido, porque até então, como eu era católica, a gente não tinha, dentro do catolicismo, nenhuma orientação, nenhuma informação a esse respeito. Eu era absolutamente leiga. Eu diria até que eu cheguei a negar essa experiência por alguns anos. Até que, quando passou o filme Nosso Lar, que você se referiu agora há pouco, né? Foi um filme assim, extremamente forte, eu não me lembro se foi 2011, 2010, enfim, que esse filme passou. E aí eu fui ao cinema assistir, porque estava sendo muito comentado, e eu prontamente fui ao cinema assistir esse filme. E aí, quando eu estava lá, ao ver aquela cena, nossa, eu já chorei o resto do filme inteiro, né? Porque foi exatamente aquela cena da passagem pelo túnel de luz que eu vivi naquele centro cirúrgico do hospital.
E ali, como dizia, né, as fichas começaram a cair. Né? Eu disse, meu Deus, então eu vivi isso. O que eu vivi, de fato, foi uma experiência de quase morte. Então, durante muitos anos, né, minha filha aí eu tinha 29, eu demorei pelo menos uns 4 anos, quase, isso, acho que quase uns 4 anos, para poder conversar com alguém sobre aquilo que eu tinha vivido. E aí eu fui conversar com um médico que me assistia e que também é médium, e aí foi quando ele, pela primeira vez, disse, olha, você teve uma experiência de quase morte, que agora chama EQM, né? Depois, então, eu fui procurar entender isso um pouquinho mais, foi quando me despertou, né, a curiosidade de passar a frequentar um centro espírita. Foi quando eu morava ainda, nessa ocasião eu morava em Piatã, e aí eu passei a frequentar o La Harmonia e fiz o curso básico do Espiritismo. E aí, fazendo o curso básico, é que a gente vai abrindo um pouco essa percepção, né, desse processo, do que é o EQM, do porquê que isso aconteceu. E eu diria assim, que foi um divisor de águas, né? Era uma Ana Cláudia antes e uma Ana Cláudia depois. E a gente sabe que é algo tão impactante que depois dessa experiência, eu senti a necessidade de mudar em muitas coisas, né? E aí foi quando eu acho que eu me dediquei mais ainda a fazer alguns trabalhos sociais. Embora eu já fizesse antes, fiquei afastada por um tempo, mas depois, né, a gente vai voltando ao voluntariado, vai, né, retomando algumas práticas e algumas atitudes mais humanísticas, que eu acho que é isso que fazem com que tenha valido a pena aquele, como diz, aquele vale nova vida, né? Outro dia eu estava assistindo, outro dia não, já tem algum tempo, assistindo um vídeo em que o médico, o pediatra, ao perguntar para uma criança que tinha tido a experiência de quase morte, perguntou se a criança lembrava de alguma coisa, se ela podia relatar, e aí ela virou-se para o médico e disse assim, mas o senhor quer que eu fale antes ou depois de eu sentar no colo de Cristo? Né? Então, assim, ela viveu aquilo e ela trouxe com uma pureza, uma simplicidade tão grande, né, que essa frase, para mim, já ficou caracterizado que ela, de fato, viveu essa experiência. Né? E é um processo biológico. É um processo biológico, né? É feito todo o procedimento científico da medicina para fazer o ressuscitamento. Agora, a linha tênue que ainda se tem estudado é assim, o que fica no registro cerebral se naquele momento você estava, entre aspas, morto e foi feito um ressuscitamento? Por que a gente lembra? Né? Então, isso é que está se estudando, mas assim, o processo em si já não se tem dúvidas. Ele é um processo biológico e de fato existe o ressuscitamento, que é todo esse processo que não é espiritualista, é um processo biológico de você entrar com uma intervenção de um medicamento, de uma massagem cardíaca, de você entrar com um choque e outras, né, possibilidades para poder fazer o corpo retomar ao ritmo e à vida biológica. Então, essa fração aí de tempo em que a gente está desconectado do corpo biológico, mas o corpo espiritual, ele continua presente e ele traz essa memória. A gente sabe o seguinte, assim, depois que eu comecei a estudar um pouquinho, é que quando o indivíduo vive uma experiência dessa, mas que ele não lembra, né? Ou seja, como se nada tivesse acontecido, isso foi de fato só um processo biológico, né? Em que ele fez o ressuscitamento e pronto, e voltou, o coração voltou a bater. Mas quando isso remete a uma experiência espiritual de você, né, como essa, né, de eu me ver numa máquina e a partir dali viver quase que passar para o outro lado e poder voltar, isso faz toda a diferença, porque é ali que um novo ciclo se inicia.
Então, eu acho que essa dinâmica aí que eu vivi me fez, de fato, agir com as pessoas, até em casa. Às vezes a minha secretária, ela diz assim, nossa, mas você era muito chata, você implicava com tudo, reclamava de tudo. Eu acho que depois desse fato, não só esse, né, alguns outros acontecimentos, porque aí depois, aos 38 anos, eu tive um CA de mama. Então, assim, eu acho que toda essa sequência de acontecimentos e de créditos que a gente vai poder tendo para, assim, se deparar com uma doença e poder avançar, crescer e se aperfeiçoar, eu acho que isso aí é uma dádiva, de fato, assim, é um presente de Deus e que a gente só tem que agradecer. Quaisquer que sejam as circunstâncias, né? Eu diria assim que para mim hoje isso fica como uma grande lição. Se eu tenho pouco, eu agradeço, se eu tenho muito, eu agradeço também. Se hoje eu estou empregada, eu agradeço. Se eu estou desempregada, eu agradeço também, porque tudo isso acontece para que a gente tenha a nossa evolução. Né? Na abundância ou na carência, né? A gente sempre vai ter essa oportunidade de se aprimorar, de se aperfeiçoar, de sermos um pouco mais humanos, né? Um pouco mais sensíveis a essa delicadeza que eu digo assim, essa delicadeza da vida, porque é isso aqui, assim, é um estalar de dedos e que tudo pode, né, a gente fazer aí a travessia a qualquer momento. Então, que a gente saiba reconhecer isso como uma dádiva, como uma bênção e agradecer a cada dia, né? Quando me perguntam assim, nossa, Ana, mas como é que você está se virando aí? Você está 9 meses desempregada? Eu digo, olha, eu estou vivendo um dia de cada vez, né? Você falou, né? Ah, você é atleta. Eu digo, ó, o vir a ser atleta está sendo uma consequência, porque é uma forma de eu ocupar minha cabeça, né? Eu voltei, na verdade, a sair um pouquinho mais de casa já no final de setembro. Aos pouquinhos é que eu fui saindo, mas assim, sempre fazendo alguma coisa individual, nada de muita gente junto, porque mesmo quando eu saio para remar, o grupo, né, já se mantém distante um do outro. Então, assim, eu acho que essa condição que a gente tem de ressignificar a vida algo que, quando a gente se depara com uma experiência como essa de quase morte, a vida passa a ter um sentido muito diferente. A gente vive intensamente cada momento que a gente pode viver, porque a gente dá um valor enorme à vida, enorme. Né? Aquilo que antes, né, a gente podia até saber, mas não com tanta clareza, diante de uma experiência de quase morte, tudo passa a ter uma intensidade muito maior. E é assim que eu me sinto, sabe? Acho que foi um merecimento, foi uma forma de eu poder realmente criar a minha filha, que hoje tem 24 anos, né? Mas nunca deixa de ser um bebê, mas aquela fala, né, de dizer, mas meu Deus, minha Nossa Senhora, eu não posso ir ainda, eu tenho um bebê, né, para criar, eu tenho um bebê que precisa de mim. Então, esse sentimento de que não só ela, mas quantas outras pessoas precisam da gente também, né? Então, isso fez com que eu saísse daquele momento com uma outra visão e com uma outra forma de agir socialmente, né? Muito mais responsável, muito mais cuidadosa. Se eu já apreciava a natureza, mais ainda depois disso, porque a gente sabe que a vida é simples, a gente é que complica muito, né? Então, quanto mais a gente puder ir se desapegando, né, das coisas materiais e da gente poder viver um dia de cada vez, né? Eu digo sempre o seguinte, se você não pode fazer o bem, não faça o mal também, né? Então, assim, vamos criando oportunidades para a gente fazer o bem às pessoas, que eu acho que esse é o propósito da gente estar aqui, ajudando, acolhendo, cuidando e
multiplicando a vida, né, levando a vida, a alegria para as pessoas que precisam. Fazer disso realmente um propósito, né? Então, assim, acho que essas experiências me levaram a ressignificar de fato, assim, a minha vivência, a minha vida depois desses fatos, né? Principalmente, eu digo assim, que Deus já me deu pelo menos 3 grandes chances, né? Que foi essa, quando minha filha Carol tinha 6 meses, aos 38 anos, quando eu tive o câncer de mama, e também por cirurgias de coluna que eu precisei fazer. Então, se hoje eu estou praticando esporte, eu estou podendo estar em contato com a natureza, minhas filhas criadas e a vida, né, seguindo, é só gratidão, gratidão, gratidão sempre, porque a gente também tem a contrapartida de poder estar ajudando pessoas e cuidando de pessoas. Uhum. Eu acho que essa forma da gente poder retribuir para a sociedade, isso é no ambiente de trabalho, com os amigos, é com os vizinhos, qualquer lugar que a gente esteja, eu acho que é essa forma de eu restituir, de devolver a contrapartida de tudo aquilo que eu pude ter lá atrás, né? Então, assim, esse propósito é algo que, se cada ser humano hoje passar a buscar, a entender melhor qual é o seu propósito de vida aqui nessa passagem, eu acho que a gente vai acumulando os créditos, né, positivos aí para poder fazer uma evolução, de poder fazer o retorno, né, numa outra condição mais evoluída e de mais luz, para poder também compartilhar essa luz, né? Então, eu acho que essa coisa da religião, de fato, depende muito do que a gente busca conhecer, de ter esclarecimentos das nossas convicções, mas principalmente daquilo que a gente bota em prática, né? Porque não adianta também só ficar teorizando e aí? Eu faço o que com isso que eu aprendi? Eu faço o que com isso que eu sei? Se eu não, né, não devolvo para a sociedade um pouquinho, né, de todas essas chances, um pouquinho de todas essas oportunidades que eu tive, né, diante das coisas, e que a gente precisa se fortalecer, a gente precisa estudar, conhecer, enfim, está fazendo bem mesmo, mas lembrando sempre daquela passagem de quando a gente está no avião, a gente recebe a informação de que, havendo uma despressurização, que as máscaras cairão e que a gente deve colocar primeiro na gente para depois socorrer a pessoa que estiver ao lado. E acho que essa é a essência da vida, assim, a gente saber cuidar da gente mesmo para podermos cuidar dos outros. Isso foi algo que ficou assim muito forte depois dessas experiências em que passei por cirurgias, eu que me julgava tão, entre aspas, assim, tão autossuficiente, né, passei a depender totalmente de todas as pessoas, né, seja pela cirurgia da mama, seja pelas cirurgias da coluna, seja depois dessa experiência, enfim, a gente precisa sempre uns dos outros. Então, essa troca é essencial para a gente crescer, para a gente se tornar mais humano, para a gente se autoconhecer e fazer o pouquinho lá, né, do que Deus nos ensinou, né? Vamos fazer o bem, que acho que esse é o mínimo que a gente tem como missão aqui nessa vida aqui, pelo menos nessa passagem. Eu comecei a ter uma dor, uma queimação no estômago. Aí eu procurei o Dr. Calduro, fui consultar o Dr. Calduro, ele marcou uma endoscopia. Ele fez a endoscopia, quando veio o resultado, ele até pôs a mão assim na cabeça e ficou assim. Falei, olha, doutor, o que o senhor está preocupado? Não, o seu caso é um caso meio sério. Falei, por que esse caso é meio sério?
Não, porque o senhor está com uma úlcera no fundo do estômago e isso aí não é bom. Depois que eu operei, correu tudo muito bem. Depois da operação, tirou o estômago, tirei o baço e aí uma semana de coisa, era para mim, eles tinham usado um negócio tão sério para você ver a coisa. Me operou dia 29 de novembro de 2006. A operação terminou quando foi 8 horas da noite, eu já tinha voltado da anestesia. Essa foi a oitava operação. Quando eu voltei de lá, vim embora para casa, então não deu nada, tá tudo bem. Aí eu estava bem. Aí começou uma dor no estômago que não aguentava. O médico tirou nova tomografia do abdômen, do estômago, e falou, infelizmente, eu vou ter que abrir você de novo para fazer a limpeza no estômago que eu fiz para você, aí teve que abrir a 9ª operação. Fez a operação, aí tornou a colocar a tela, fez tudo de novo. Aí eu vim para casa. Quando ele, depois que uns dias, deu alta. Aí deu alta, daí a pouco ele deu alta, eu vim para casa. Passado uma semana depois, apareceu uma dor que eu não aguentava no estômago. Aí o médico ligou para ele, trouxe, falou, não, aí agora treinar ele tem que tomar os remédios, por coisa. Eu não tinha mais veia, tinha que ser para uma cândula direto do pescoço, na veia principal, porque não tinha mais veia. Aí eu fiz, fui lá, e deu os remédios para mim. Então, inclusive, eu ainda fiquei uns tempos com esse negócio, para poder ver se fosse preciso. Para repetir a medicação. Aí, quando foi passado mais uma semana, e eu estou começa a dor de novo. E aí ele tinha receitado para mim, se começar a dor em você toma 40 gotas de Buscopan. Aí eu tomava as 40 gotas de 4 em 4 horas. Aí passou, diminuiu um pouco a dor, mas não parava a dor. Tinha uma dor direto. Aí eu passei a tomar de 2 em 2 horas. Não passava. Eu sou muito devoto daquelas novenas dos Filhos do Pai Eterno, que passa na Rede Vida. Passa às 10 horas da manhã, às 5 da tarde e às 8 da noite. Eu não passo um dia sem não assistir ela. Então um dia eu vou dizer para você por quê. Assistindo a novenas do Filho do Pai Eterno, na hora que estava passando o Santíssimo, eu peguei olhando para o Santíssimo, chorando de dor. Eu falei, meu Pai Eterno, eu sei que o Senhor é meu Pai. O Senhor é o médico dos médicos. Eu faz 2 anos e meio que eu estou lutando com a doença. Essa doença, agora eu estou desanimado. Me tira essa dor de mim, porque para o hospital eu não vou voltar mais. Agora eu estou me entregando. Se o Senhor é meu Pai, me tira essa dor. Você acredita que terminou a novena? Eu levantei, deitei, me deu sono, eu dei uma cochilada.
Está fazendo 5 anos e meio, a dor desapareceu, nunca mais eu tomei uma gota de Buscopan. Isso aí para mim foi um milagre. Então agora eu vou voltar, lá atrás eu contei a história da minha operação. Então quando eu estava operado, por isso que eu digo, sou católico, apostólico, praticante, não tenho nenhuma seita de nenhuma religião. Estou contando o que se passou comigo. Eu estava no hospital e às vezes eu chegava, tinha um sobrinho que ficava comigo, o nome dele é Jesus Antônio de Miranda Almeida. Ele tem um nome que era o nome do meu pai, do avô dele. E ele tem o apelido de Tony. E ele trabalha, ele tem uma distribuidora de água em São José. Então ele ia às vezes ficar esses dias que eu estava ruim para morrer, e ele ia ficar comigo. Posava lá. Ele posava comigo. Que eu fiquei internado mais ou menos direto, mais ou menos uns 8 meses. Era internado, saía, vinha para cá, ficava 2, 3 dias em casa, tinha que voltar ao hospital, ficava lá mais um mês. Sarava, melhorava, voltava de novo. E assim foi durante uns 8 meses. Aí, quando chegava mais ou menos 10 horas da noite, eu falei, ô Tony, tá me dando sono, eu vou ver se eu durmo. Falei, dorme tio, pode dormir que tudo bem. Eu dormia. Essa hora, o meu espírito saía do meu corpo, ia para um outro patamar, aonde só encontrava com meus amigos mortos, os quais que já tinham morrido há mais de 20 anos. E mais de uma vez? Foi umas 3 vezes. Aconteceu comigo, umas 3 vezes. E a última vez, que eu vou chegar lá. Então conversava com eles, tudo bem, um lugar lindo, bonito, um povo bonito e coisa. Encontrei que eu tenho um senhor chamado Sr. José Conde, tinha pedido Sr. José Conde. Ele era um homem que eu conheci ele quando eu estava com 5 anos de idade, ele devia ter uns 25, 30 anos. Ele morreu com 80 e pouco, 86 anos, de câncer, pele e osso. Eu encontrei com ele do jeito que eu conheci ele quando eu tinha 5 anos de idade. Moço, bem vestido, um homem que tinha pele lisa, olho azul, bonito, roupa limpa. No auge da idade. Não, no auge da idade dele. Então, a última vez que eu voltei lá, tornei a encontrar com ele, conversando com ele, eu falei, Sr. José Conde, estou vendo o senhor desse jeito, tão bonito assim, forte. Eu vou fazer uma pergunta para o senhor. O senhor não tinha morrido? Ele respondeu para mim, Ademar, a gente não morre. A gente sai daquela vida lá da terra para vir para cá. A verdadeira vida nossa é aqui. Já que você vai estar com a gente aqui, você vai ver. Aqui é a verdadeira vida. Aqui nós somos todos amigos. Aqui não existe diferença entre homem e mulher. Nós todos somos iguais. Você está vendo aquela casa, era uma mansão que tem assim na frente, era uma planície que a gente não via, o fim da planície. Essas árvores que eu me lembro que eu vi que ele estava sentado, essas árvores que é de, como é que é o nome dela?
essas árvores frondosas. Flamboyant? Não é framboiã, eu tenho o nome dela. Essas árvores que eles usam para andar, que ela dá uma folhada, não dá folha, mas a folhagem dela é muito bonita, frondosa, né? Então, ele sentado assim, aí ele falou assim, a gente não morre, a gente vem para cá, aqui que é a verdadeira vida nossa. Lá na terra é para nós pagarmos as nossas reprovações, nossa e de nossos familiares, dos nossos familiares, dos presentes e dos antepassados. Lá, aqui é para a verdadeira vida, é aqui. Então, essa é a história. Quando eu voltava, eu não sabia onde eu estava. Custava para eu entrar em órbita. Aí quando eu via que eu estava no hospital, não sabia onde é que eu estava. Aí que eu via que eu estava com a cânula no pescoço, direto, tomando soro, direto no pescoço. Aí que eu virava do lado, o meu sobrinho em pé, na beira da minha cama. Falei, ô Tônio, você está acordado ainda? Tá. Mas para mim eu achava que era por coisas de pouco tempo. Falou, que hora que é isso, Tônio? É 3 horas da madrugada. Por que isso, Tônio? Você tem essa hora, filho? Você está acordado, meu filho? Você trabalha? Você vem para você dormir comigo aqui. Não para você ficar acordado. Ah, não, tio, eu estou aqui sem sono. Então estou lendo um livro e estou sem sono. Agora, depois, ele veio falar para mim que durante esse tempo que ele estava lá acordado, aí ele pegava e falava para mim, mas tio, o senhor não está sentindo dor, tio? Não. O senhor não está sentindo mal, tio? Não. Tá bem, tio. Vai dormir, Tônio. Vai descansar, meu filho, eu estou bem. Aí ele ia, mas não levava 2 minutos, ele estava roncando já disso, estava dormindo. Aí depois ele vinha falar para ele, passou coisa, ele falou, tio, o senhor sabe que aquelas noites o senhor via entrar alguém dentro da sua, lá no apartamento? Ele, não. Eu só via a hora que eu falei que eu ia dormir e a hora que eu voltei, achava que era questão de... Era minutos que eu tinha ficado fora, que eu tinha dormido, que eu pegava e já eu perguntava para você que hora que era, você disse que era 3 horas da madrugada. Então eu fazia 5 horas que... Durante esse tempo, entrava mais de umas 15 ou 20 pessoas lá, enfermeiro, médico, de várias especialidades. Um dizia que o senhor estava morto, o outro achava que não, o outro dizia que estava, outros que não. Depois chegavam a uma conclusão, não, vamos aguardar para ver até amanhã cedo, eu voltava. Então, quando o espírito saía de mim, uns achavam que eu estava morto, outros achavam que não. Aí que eu digo que eu recebi outra graça, outra bênção de Deus. Eu rezava e falava, Deus, eu estou na sua mão, seja feita a sua vontade. Eu te peço, se chegou a minha hora, seja feita a sua vontade. Mas eu queria pedir uma coisa, Senhor. Me dê mais uns anos de vida, que a coisa que eu mais queria nesse mundo eram os netos. E eu tenho um casal de netos, tenho a coisa mais linda para mim desse mundo. Eu gostaria de viver mais uns anos para mim dar carinho a esse neto. Eu não quero nada deles. Eu quero apenas dar carinho a eles. E aí ele pegou e falou assim, infelizmente,
não tem jeito, o senhor vai ter que tirar o estômago. Até ainda brincou comigo. Falei, mas vou ter que tirar o estômago, doutor? Mas quando? Ele até falou assim, agora. Eu fui melhorando, estou aqui. Está fazendo 8 anos e 3 meses da primeira operação. Eu estou aqui. Isso aconteceu na primeira operação? O que é? Essa saída do corpo que o senhor via foi na primeira operação? Não, fui na segunda operação. Segunda operação. Na segunda quando operação. Abriu de novo, que o senhor... Fui na segunda. Não foi durante a operação também, foi depois na recuperação no quarto. Na operação, porque quarto. Eu já estava no quarto, no apartamento. Então, na operação, correu tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. E tudo para mim, tive um plano de saúde maravilhoso, que é o SPA, que me deu toda a cobertura, não gastei um tostão, tudo foi pago. Tudo foi pago. Plano de saúde. Deixa eu fazer umas perguntas para o senhor agora. Posso? Pode fazer. Quando o senhor saía do corpo, nessas vezes, o senhor se via deitado na cama ou não? O senhor não. Só saía e já se via no outro lado? No outro lado, eu não... Não percebia que passou por um túnel, nada? Passei por túnel, nada. Só senti que só aparecia no jardim lá. Era a mesma coisa se eu tivesse saído daqui e fosse encontrar com você lá na varanda. Tá. E a lucidez... Não sabia de que jeito não sabia como chegava lá. E a lucidez, era mais ou menos como nós estivéssemos conversando agora? Nós estivéssemos conversando aqui, como eu não estava sentindo nada e coisa normal. Que eu não estava doente. E é completamente do que é um sonho? Ou era a mesma coisa? Não, completamente. Parecia não era um sonho. Parecia uma coisa real. Não era um sonho. Não, era uma realidade. Que eu estava vendo uma realidade. E o senhor não conversou só com os amigos? Só com os amigos. O senhor não percebeu que tinha alguma entidade junto com o senhor, conduzindo? Não tinha nada. Tá. Esse São José Conde, ele pegou e falou para mim, você vai ver como é que a vida da gente é aqui. Aqui nós todos somos amigos. E olha lá, você está vendo aquela casa lá, uma casa bonita, cheia de gente, uma moçarada bonita, tudo bem? Se você quiser ir comigo, nós vamos, ele também gostava de tomar café. Eu posso convidar você para nós tomar um café. Eu entro lá, não sou amigo de ninguém, mas todos sabem que eu sou daqui. Eu posso entrar lá naquela casa, tomar café e saio de lá, ninguém critica, ninguém fala nada e posso levar você junto, que não tem problema nenhum. Ele usou essa expressão. Acho ainda que a vida aqui na Terra é muito importante. Que nós estamos aqui na Terra não por nós, mas que tem alguém que precisa de nós. Que no meu caso somente, eu preciso viver, não é por mim. Eu preciso viver para me ajudar a minha filha e apoiar os meus netos. Então eu preciso, o meu conceito de vida é esse. Hoje o meu conceito de vida, quando eu vou no velório de um amigo, eu vou por respeito à família. Porque senão a tua família pode achar que eu fui comunicado e que não quis ir nem no velório do amigo que ele achava que era amigo meu. Eu vou pelo respeito dos amigos. Chego em frente daquele pessoa falecida, seu caixão. Eu chego e rezo e falo: feliz, meu amigo, de você que passou aqui na Terra, cumpriu a sua missão
e hoje ela está sendo cumprida. Que você está indo para melhor. É o que eu posso pedir. Porque a vida, a morte não é para quem vai. A morte é para quem fica. Para quem fica. A gente chora pela saudade dos entes queridos.